Boa noite. Quero fazer aqui um antigo costume, cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Estou muito feliz. Quem aqui esteve conosco pela manhã, adorando a Deus, levante sua mão. Quem aqui não esteve pela manhã, levante sua mão também. Perfeito. Muito bom. Quero, antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas envolvidas, toda a equipe. Mais uma vez, repito, que igreja linda. Todas as igrejas têm sua beleza, têm sua natureza, mas em Curitiba há um padrão de excelência, tudo é muito bonito, tudo é muito organizado. Eu fico muito feliz em estar aqui, mas o mais importante do que tudo isso é você chegar em um ambiente e ver que ali é um ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade, tem autonomia, onde há corações quebrantados, corações contritos. Nesses ambientes é como se Deus, Ele realmente abrisse os céus e derramasse sobre nós bênçãos. Estou muito feliz. Para quem não esteve aqui pela manhã, meu nome é Braz Gondim, eu sou médico. O meu sotaque é meio esquisito. Não vou dizer esquisito, é diferente. Eu sou nordestino, sou cearense, casado com Fernanda Miduati, é uma japonesa, também é médica. Ela é pediatra, também trabalha com psiquiatria infantil, ela é especialista em autismo, em TDAH, ela é uma gênio, crânio, muito inteligente. Sou pai da Mariana e do Pedro, e a maior bênção que Deus fez na minha vida, o maior milagre que Deus fez na minha vida foi me dar uma família. Eu penso que família é o bem mais precioso que nós temos. Sou suspeito para falar acerca do que estou vivendo agora, porque para mim é muito confortável trabalhar muito próximo daquilo que você sente vocacionado espiritualmente, existencialmente. Sou apaixonado, amo a psiquiatria, tenho uma paixão, um amor por todas essas ciências comportamentais. Tenho dedicado a minha vida dentro dessa, vamos chamar assim, dessa disciplina. Na faculdade de medicina, eu pensava em fazer ortopedia ou cirurgia. E um belo dia eu li um livro, o professor falando numa aula sobre ética médica, e, rapaz, eu senti falta do irmão, cadê o varão? Cadê o... Foi, daqui a pouco ele volta. Está ali, voltou, irmão. Obrigado. Salva de palmas para o nosso querido irmão. Cearense é assim, né? Vai ganhando liberdade. É assim, glória a Deus. E aí eu assistindo uma aula de ética médica, abro um livro, e ali era um livro de um autor europeu do século XVIII, XIX, se não me engano, falando sobre doenças ocupacionais, e ali mostrava os problemas, por exemplo, do pescador. Normalmente, então, o pescador, as doenças ocupacionais do pescador eram um afogamento, né, do açougueiro, então eles tinham ferimentos pérfuro-cortantes, e por aí vai. E algo me chamou a atenção dentro daquele contexto, falando das questões ocupacionais, tinha lá, no meio do livro, perdido, tinha lá o judeu. Eu achei aquilo interessante. Parei para ler, sabe quando você vai lendo um livro assim rapidamente, de repente um dos capítulos chama a sua atenção e você para ver? E ali contava a história dos judeus que viviam na Europa, século XVIII, XIX, e o que acontecia com eles. Duas coisas particulares. Primeiro era que no inverno as vestes envelheciam e ali haviam problemas dermatológicos. Mas o segundo me chamou a atenção. Naquela época eles trabalhavam em olarias. A olaria, você já viu uma olaria? Fundição ali, trabalhar com a queima do barro para a produção de vasos. E o que me chamou a atenção era que aqueles homens, aquelas famílias, eles adoeciam pelo fato de que quando o barro estava sendo transformado em vaso, eles se intoxicavam pelos metais pesados que saíam do interior do vaso. Eu lembro quando eu li isso, a minha mente explodiu. Eu disse, Deus, é isso que eu quero fazer. Me ensine a trabalhar com o interior do vaso, sem adoecer. E tenho dedicado a minha vida, especificamente a um tema peculiar, que é o tema trauma emocional.
Me especializei no tema trauma emocional. São feridas emocionais, coisas que acontecem em algum momento da vida, que posteriormente vão apresentar, manifestar sequelas comportamentais, emocionais, enfim, em todos os aspectos. O fato é que Deus tem me dado graça para estar em alguns lugares e falar acerca de algumas coisas. Tive o privilégio também de ser o autor dessa obra. Esse livro, Faltou Fé, eu falei aqui hoje pela manhã. Eu estive num congresso ontem, falando em um congresso ontem, e hoje nós estamos aqui. Confesso, faltou um pouquinho de fé, deveria ter trazido mais exemplares, trouxe o máximo que eu pude, mas esgotou rapidamente. Esse livro onde eu trago e desenvolvo com profundidade, a partir de diferentes perspectivas neurocientíficas, filosóficas, psicológicas, os dilemas que envolvem o trauma, a ferida emocional. Coisas que acontecem na vida de um indivíduo que posteriormente vão se manifestar todas essas questões. E aqui metade do livro eu explico, metade do livro eu também explico como resolver. Então é uma leitura indispensável para aqueles que estão em busca de cura, para aqueles que lidam com pessoas, para aqueles que trabalham com pessoas, ou para aqueles que estão em busca de autoconhecer-se. O Provérbios vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que o homem espiritual discerne todas as coisas. Platão, ou foi Aristóteles, se não me falha a memória, acho que foi Platão, ele vai dizer que uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. O fato é que todos nós precisamos entender como certos fenômenos acontecem dentro de nós. E hoje, escute, olhe para mim, vai ser uma noite de respostas. Diga comigo, hoje é uma noite de respostas. Não tem problema nenhum se daqui a 1 ou 2 dias você me esquecer. Zero problema. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que você vai ouvir hoje, você nunca mais vai esquecer. Sabe aquelas coisas que uma vez que você vê, você fala assim, puxa, eu queria desver isso. Tem coisas que uma vez que você vê aquilo, você vê aquela imagem, né? Geralmente são coisas negativas. Você fala, puxa, eu queria voltar atrás e não ter visto isso. De uma forma positiva, você vai ter que viver com aquilo que Deus vai entregar no teu coração hoje. E aí vai ser contigo que vai ser depois dessa experiência. Quem está comigo? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Você pode aplaudir Ele bem forte nessa noite? Antes que eu me esqueça, antes da gente começar, todos os dias nós fazemos lives ali no nosso perfil do Instagram, onde nós falamos, nós convergimos assuntos que integram comportamento, ciência com fé e prática bíblica. Se você gosta desses assuntos, se esses assuntos, você tem interesse por esses assuntos, todos os dias, a partir das 7h10 da manhã, lá no meu perfil, @brasgondim. Abre comigo sua Bíblia no livro de Salmos, número 42. Salmo de número 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5, nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Que igreja linda, muito bonito, muito bonito. Salmo 42, verso 5, quem achou diz... Eu nem falei, eu ia dizer Alameda. Quem achou disse Alameda. Glória a Deus. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mais uma vez, vamos ler do começo. Só acompanhe, não precisa ler junto comigo. Por que estás abatida, ó minha alma? É a primeira pergunta. A segunda, por que te perturbas dentro de mim? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos teu nome. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Que a tua palavra encontre espaço nos nossos corações. Que essa experiência de cura se manifeste na presença, Senhor meu Deus, na conexão da tua palavra com o nosso interior. Estabelece identidade, futuro, destinos nessa noite. Fala conosco, abençoe a Igreja Batista
Alameda, na cidade de Curitiba. Profetizo bênção sobre esse lugar, um destravar de um novo tempo, Senhor meu Deus, de multiplicação, de autoridade, de influência na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Nós te pedimos, abençoe as nossas vidas, a família pastoral, e que a tua mão seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã nós falamos sobre o assunto rejeição. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Falamos sobre o tema rejeição, suas implicações, e trouxemos aqui saídas, pensamentos, posicionamentos, questões que podem nos auxiliar, e claro, contando com a poderosa, inerrante palavra de Deus. Na verdade a gente fala decidir, mas quando eu penso que Deus, Ele nos chama para determinada coisa, foi um grande desafio, porque ao mesmo tempo que lidar com assuntos que são subjetivos, note, a ciência, ela ainda está em desenvolvimento. Quando eu era garoto, depois com o tempo, a gente viu que café era ruim, fazia mal. Depois o pessoal disse que café é bom. Antigamente dizia, quando eu era criança, minha avó dizia, você não pode comer mais que 2 ovos por dia, é ruim para o seu colesterol. Eu, uma criança, eu não entendi aquilo, e depois hoje já se comenta que você pode comer mais ovos durante o dia. Você percebe como a ciência, muitas vezes, ela, dependendo da perspectiva, da escola, da linhagem, podemos apresentar diferentes perspectivas. O fato é que eu gostaria que vocês considerassem tudo aquilo que sair da minha boca dessa noite uma autorização bíblica para aquilo que nós estamos tratando aqui, amém? Então, nós falamos sobre a rejeição, e eu queria nessa noite focar, claro, continuando falando sobre esse assunto, mas trazendo uma perspectiva para a origem dela. Nós falamos sobre suas manifestações clínicas, claro, e orientações práticas para lidar com a rejeição. Então você pode assistir posteriormente o vídeo do culto dessa manhã. Eu quero falar sobre um fenômeno que envolve a experiência que está por trás da rejeição. De onde surge, por que ela surge? Bom, nós acabamos de ler uma pergunta muito interessante. Por que algumas vezes nós acordamos, por que algumas vezes nós despertamos pela manhã, vivenciamos algumas situações onde, sem explicação aparente, não estamos bem? Porque algumas coisas, alguns sintomas surgem sem uma devida explicação. O fato é que o nosso coração, ele é complexo, ele é enganoso, ele é subversivo. Nosso coração pode nos enganar, nossos pensamentos não são tão confiáveis assim. O filósofo René Descartes vai dizer, penso, logo existo. Já ouviu essa frase? Eu acho essa frase, eu tenho minhas críticas a essa frase, porque se a minha existência é baseada nos meus pensamentos, então quem sou eu no dia mau? Quem sou eu nos momentos em que eu estou desequilibrado emocionalmente? Quem sou eu nos dias onde eu acho que as coisas não vão dar muito certo? Quem sou eu então no dia em que as coisas estão mais difíceis, os desafios são maiores? Então perceba, a minha existência não pode estar fundamentada nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A mente existe? Por favor, gente, uma pergunta, vamos lá, vocês estão muito tímidos. A mente existe? Existe mesmo? Tem certeza? Quem tem certeza que a mente existe, levanta a mão. Tem gente que está na dúvida. Pronto, ok. Prove que a mente existe. Traga um fragmento da mente. Quantos gigabytes? Quantos terabytes? Qual o tamanho? A mensurabilidade da mente, porque quando nós pensamos em uma análise a partir de perspectivas científicas, a gente tem que ver isso, mensurabilidade, tamanho, fatores quantitativos, qualitativos. Qual o tamanho da mente? Nós podemos tirar um fragmento da mente, colocar num microscópio, expandi-la, observá-la, analisá-la, submetê-la a diferentes contextos e situações? Sim ou não? Não. Mas nós sabemos que ela existe.
Por que essa pergunta é importante? Porque ela atende também a um outro critério de uma outra pergunta que essa sim é necessária. Eu posso dizer que a mente existe sem provar que ela está lá. Porque essa pergunta é importante porque nós usamos esse mesmo critério para perguntar algo realmente essencial para a existência. Deus existe? A palavra existir é a união de dois vocábulos. Primeiro é a palavra ek, do grego, que é fora, eclésia, chamados para fora, ek. E a outra é do latim sistere, quer dizer estabelecido. Em outras palavras, existir significa aquilo que eu sou capaz de estabelecer do lado de fora. Deus existe para mim a partir da minha possibilidade de externá-lo em frutos. Se alguém está feliz, cante louvores. Se alguém está triste, ore. Toda experiência emocional é um chamado para uma ação. Olhe para alguém e diga, não importa o que você está sentindo, você precisa fazer alguma coisa com isso. A dor humana é um fenômeno que atinge a todos. Não respeita cor, sexo, idade, religião, classe social. No mundo tereis aflições. Essa é uma máxima. A forma como nós lidamos com isso, aí sim é o que nos diferencia. Tem uma turma que lida com isso de diferentes formas, mas tem um povo escolhido, separado, que olha para tudo isso e diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Saiu um estudo de 2018, feito por uma universidade, por um instituto, na verdade, uma instituição científica da Espanha, de análise científica, na verdade, uma faculdade. E eles descobriram, na verdade, eles observaram, que a dor emocional para muitas pessoas pode ser, na verdade, pior do que a dor física. É uma dor que pode superar a dor física. E faz sentido, porque quando você sente uma dor física, se você fratura o tornozelo, faz sentido que o gesso, ou uma cirurgia, ou um tratamento, irá resolver essa questão. Se você tem uma dor abdominal, faz sentido que uma medicação, um exame, uma abordagem, um tratamento, irá resolver essa dor. Mas quando a dor é na alma, a dor do não ser, a dor da excludência, a dor de ter sido rejeitado, a dor do não ser reconhecido, a dor de não ter suas necessidades supridas. O que eu faço com a pergunta do salmista? O que eu faço com essa dor que eu não sei explicar a sua origem? O que eu faço com essa dor que não tem explicação? O que eu faço com todos esses sentimentos que eu explicá-los é uma coisa extremamente delicada. Existe um termo técnico para dores que nós não sabemos explicar as suas origens ou externá-las com palavras. É chamado de alexitimia. Vamos repetir essa palavra junto comigo? 1, 2, 3. Alexitimia. Cuidado para não confundir com a Alexa. Não tem nada a ver com a Alexa. Alexitimia é a dificuldade que eu tenho em externar, explicar a origem da minha dor. Por que você está se sentindo assim? Eu não sei te explicar. É algo que surge no meu interior. Eu não sei. Eu sei que eu estou triste. É importante saber o que acontece conosco. Estudos demonstram que quando você sabe o mal que te aflige, gera um certo alívio. Você se sente mais capaz de lidar com coisas quando você sabe o nome de quem você, a identidade, o nome do seu inimigo, por assim dizer. É muito difícil lidar com situações em que você não sabe distinguir a origem daquilo. Imagine você tomando banho, passando a mão sobre o seu corpo, lavando seu corpo, e de repente você encontra ali um nódulo, um caroço, alguma coisa diferente que antes não havia. Perceba, até você descobrir se aquilo é benigno ou não, note, você vai ficar um pouco atribulado. Você concorda comigo? Você vai ficar um pouco angustiado. Você vai querer saber a origem daquilo. Por que aquilo é assim? Até você descobrir. Na verdade, nós temos um certo ímpeto. Quando nós temos o nome, conhecemos a identidade com profundidade de algo, é como se nós tivéssemos a sensação que nós podemos dominar, vencer aquilo. Imagino aqui cá comigo nos meus botões, quando Moisés pergunta para Deus
Então quem eu digo, como é o teu nome, quem é a tua identidade, para que me ouçam? E Deus olha para Moisés e diz, diga apenas que o eu sou te enviou. Você não vai ter domínio sobre mim, Moisés. A ideia que tinha no Egito Antigo é que se você soubesse o nome daquela entidade, você teria domínio sobre ela. É o que dizem aí alguns historiadores. O fato é que hoje você vai saber o nome de algo, uma identidade de algo, que aflige o teu coração e que gera sentimentos profundos de inadequação, desconexão, rejeição. A origem da rejeição se encontra na ferida, na experiência do trauma emocional. Por que uma pessoa se sente rejeitada? Porque ela carrega um trauma. E por que ela não sabe explicar essa rejeição? Como eu disse pela manhã, nós somos seres altriciais. Significa dizer que mesmo quando nós nascemos, após o nascimento, continuamos a nos desenvolver por dentro. Eu disse que quando nós nascemos, nós pensamos que estamos completos, né? Nariz, olho, boca, ouvidos, enfim. A gente pensa que está completinho ali, um bebezinho completo, mas não. Nós continuamos a nos desenvolver por dentro. Nosso cérebro ainda não está maduro. Uma estrutura chamada córtex pré-frontal ainda não está plenamente desenvolvida. Essa estrutura chamada córtex pré-frontal vai ficar pronta aproximadamente entre os 20 e 25 anos. No meu livro eu dou um exemplo bem interessante. Imagine uma menina de 5, 6 anos de idade vai para o parque. Um parque. Passear com seus pais. E no meio daquele dia ensolarado, aquela bela tarde de sábado, alguém ali, o pai de repente fala assim, fica aqui, chega para a esposa, fica aqui com as crianças, vou comprar uma água de coco, um algodão doce. Por algum motivo, um cachorro que estava na mão, na coleira do seu dono, se desprende, vai até essa menina e morde. Naquele momento, essa menina por volta dos 5, 6 anos, a ideia que ela tem é que os seus pais, nessa fase da vida, é como se os pais fossem um tipo de órgão psíquico externo. Essa menina se compreende sob o olhar dos pais. É o olhar do pai que diz quem ela é, o valor que ela tem, o que ela pode fazer, os seus limites, o quão especial ela é. Então, nesse momento, nessa fase da vida, a criança entende os pais como uma instância superior. Então, aquela menina, ao ser agredida, atacada, mordida por aquele animal, ela pensa, bom, se é uma conta matemática que acontece no sistema nervoso autônomo dessa menina. Ela pensa assim, não de uma maneira sofisticada, eu estou apenas explicando com uma forma de exemplo, para você entender. Aquela menina, ela pensa assim, bom, se o meu pai, que é essa instância superior, não deu conta de me livrar dessa situação, então ninguém pode. Então ninguém se livra desse contexto de situação. Se o meu pai, que é o meu pai, não consegue me livrar disso, então isso é uma coisa impossível. No futuro, coisas relacionadas a isso, a questões envolvendo semelhança dentro dessa perspectiva, essa menina vai dizer, não, nesse problema ninguém resolve, isso é impossível, nem Deus resolve. O que cientistas americanos chamaram a partir dessa experiência foi o chamado desamparo aprendido. Mas a coisa não fica só por aí. Para aquela garota, aquela mordida, aquela agressão, aquela ferida, foi algo extremamente difícil de ser lembrado. É uma imagem muito violenta, muito agressiva ao psiquismo daquela criança. Então, o que é que o cérebro daquela criança faz? Pega aquele vídeo, aquela fotografia, pega aquela imagem, aquele recorte da história e joga fora apenas as imagens. Porém, no futuro, aquela menina, apesar de ter jogado aquelas imagens fora, assim, ela não vai lembrar visualmente do que aconteceu. Porém, no futuro, situações semelhantes àquela vão gerar aquilo que nós chamamos de gatilhos emocionais. Repita comigo, gatilhos emocionais. E o que acontece? Tudo aquilo que se assemelha àquela experiência vai disparar um alerta terrível. Agora não é mais uma menina, é uma mulher de 30, 35 anos. Então ela não tem a lembrança do evento, mas quando alguém chega para ela e fala assim, vamos dar uma volta no parque, ela vai dizer, detesto o parque, por quê? Não sei.
Vamos jantar, almoçar na casa dos meus pais? Não gosto de estar ali. Toma aqui um cachorrinho. Eu detesto bicho. Você fala, por quê? Não sei, é do meu jeito, não sei te explicar. Por que isso acontece? Porque, como eu disse, naquela época o córtex pré-frontal não estava bem desenvolvido ainda. Então, quando aquilo acontece de novo e aquela cena se repete, seja o passeio, seja o jantar, o almoço, seja o parque, quando aquela cena se repete, o gatilho dispara e nós temos uma estrutura no sistema límbico chamado amígdala, não é da garganta, é a amígdala cerebral. Quando aquele sistema de alerta ele é acionado, imediatamente o cérebro chama essa informação pelo córtex. Córtex, você conhece isso aqui? Não nem chama não, que eu nem vivo era nessa época. Faz sentido? Mais ou menos isso. Nem desenvolvido eu estava com relação a isso que aconteceu. Então a amígdala interpreta aquilo como algo extremo. Nunca invalide a dor de alguém. Nunca diga que é frescura. Vocês usam esse termo aqui? Bobagem. Porque você não conhece a história que cada um carrega. Possivelmente essa pessoa está lidando com coisas que ela não sabe explicar. Então futuramente ela vai lidar. Uma vez eu atendi uma moça que ela me procurou, ela trabalhava num certo departamento e entrou um chefe novo. E só a voz do seu superior, do seu gerente, gerava nela crises de pânico. E ela corria para o banheiro, ela tinha crises de pânico, ela chorava copiosamente. Por quê? Eu perguntei, mas o que acontece? Aí ela olhou para mim e disse, ele é exatamente, até o timbre de voz, é igual à voz do meu pai. Numa certa feita, uma senhora entra no meu consultório, se assenta diante de mim, cabeça baixa, sem fazer contato visual. Eu disse, pois não, senhora, como é que você está? E conversando. Ela olha para mim e diz, o meu problema é muito particular. Eu digo, pois não, o que é que eu posso fazer? Ela olha para mim e diz, eu não consigo parar de comer sabão. Eu disse, qual a frequência disso? Ela, o tempo todo. Quando foi a última vez? Agora, no toalete do seu consultório, aqui da sua clínica. Eu disse, por que a senhora está aqui? Ela disse, porque nenhum médico me ouviu. Eu disse, conte sua história. Uma história muito seletiva, pulando muitas partes, mas no final eu ouvi o que eu precisava ouvir. Ela olhou para mim e disse, eu me sinto suja por dentro. Você entende? Como existem questões que são profundas, quando nós falamos de feridas emocionais, daquilo que abre espaço para essa experiência do não ser, do sentir-se inadequado. É isso que a rejeição, na verdade essa é a origem que a rejeição possui, suas feridas. E o grande ponto é que isso gera muitas consequências. Quando nós falamos de rejeição, estamos falando de alguém que carrega feridas emocionais, traumas emocionais. Alguns sintomas alguns padrões são bem peculiares. Um deles, a pessoa não se sente parte. Por exemplo, a pessoa está aqui, sei lá, há mais de 10 anos. Ele olha para tudo isso aqui e fala, estou aqui há mais de 10 anos, não me sinto parte dessa igreja. Venho, sento, dizimo, participo, canto, toco, faço. Por algum motivo, parece que eu não me sinto parte, eu não me sinto importante para eles como eles. Às vezes a pessoa está casada há, sei lá, 10, 15, 20 anos, mas olha para a esposa, para os filhos, ou para o marido, não se sente parte, há uma desconexão. Muitas vezes, outros sinais de feridas relacionados, claro, pense aqui, quando eu estou falando de feridas, incluo no pacote a rejeição. A rejeição é um dos núcleos principais das feridas da alma humana. Sabe aquela coisa de estar aqui, mas a mente está em outro lugar? Está aqui, mas está sempre pensando no futuro. E quando acontecer, quando esse dia chegar, quando eu casar, quando eu ficar rico,
quando sei lá o quê, quando eu viajar, quando eu conhecer alguém, quando eu me apaixonar, é sempre um escapismo do presente, como se o presente fosse muito hostil e existir no aqui e agora fosse uma dor muito profunda. Vocês estão aí, gente? Pegue a vida de alguém, divida em áreas. Área sentimental, espiritual, financeira. Normalmente pessoas que carregam esse estigma da rejeição, da ferida, do trauma, essas pessoas normalmente escolhem uma área para viver. É a área que mais gratifica. É a área onde ela se sente mais realizada. Para os homens, na grande maioria das vezes, são parte profissional ou parte financeira, ou é a parte onde ele mais se destaca. A mulher também tem suas peculiaridades. Normalmente, quando nós fazemos esse tipo de juízo de valor, eu estou bem nessa área, mas essa área não está boa. Eu estou bem naquela, mas nas outras eu nem ligo. A pessoa escolhe viver unicamente em uma única área da vida. Todas as outras áreas não geram nenhum tipo de estímulo, não geram nenhum tipo de desejo, não geram nenhum tipo de vivacidade. Ok, algumas pessoas escolhem viver assim, mesmo sem saber que essa opção inconsciente se relaciona com feridas profundas que ela carrega. Só que tem um problema. Ok, você escolhe viver apenas no seu trabalho. Para você, seu trabalho é a sua vida. Ok, mas o que vai ser de você se um dia essa área afundar? Eu vou dizer o que vai acontecer. Todas as outras áreas afundam junto com ela. O fato é que a identidade humana é um todo. Não somos tão cartesianos, fragmentados como nós achamos que somos. O eu daqui tem que ser o eu da mesa do restaurante. Tem que ser o eu que se encontra com uma figura pública de respeito. O eu daqui é o eu que senta na mesa com os filhos. É o eu que fala a verdade com os amigos queridos. Dá para perceber, gente? Vocês estão aqui, pessoal? Então, o que fazer? Qual que é o ponto? Por que nós estamos lidando com tudo isso? O que eu faço com essas dores que eu não sei explicar a origem? Claro, isso aqui, gente, é um tema... Você precisa... Depois a gente resolve essa questão no livro. Você precisa ler, até entender um pouquinho mais sobre isso. É um tema que rende muito tempo de fala. O que eu quero dizer para vocês é que, escute, há uma resposta para tudo isso. É possível vencer as feridas mais profundas que nós temos ao longo da nossa vida, da nossa história. É possível ser alguém diferente. É possível viver algo novo. É possível viver uma história nova. Repito, não somos o que nos aconteceu, somos a história que escolhemos contar. E a partir de hoje, Deus vai te dar uma história nova para contar. Você vai, a partir desse dia, lembra que eu te falei depois, que você vê algumas coisas, não tem como mais desver. E é engraçado que aqui o salmista está fazendo uma pergunta genuína, da alma humana. Dr. Braz, não é espiritual? Tem o espiritual. O Salmo 91 vai dizer, não temerei espanto noturno, seta que voe de dia, etc. Está lá. Sim, existem experiências que de fato são espirituais. Eu não estou aqui descartando. Gente, posso falar do fundo do meu coração? Posso abrir o coração para vocês? A gente pensa assim, tem coisa que é da alma e tem coisa que é do espírito e vice-versa. Você concorda comigo que coisas espirituais, eu posso ficar tão triste, tão oprimido, e aquilo comprometer a qualidade do meu relacionamento com Deus? Isso é possível, sim ou não? Da mesma forma como se eu também receber um tipo de seta, um ataque maligno, eu não posso também ficar triste por causa desse início de ataque espiritual na minha vida, sim ou não? Então, tanto faz se é emocional, porque pode virar espiritual. Tanto faz se é espiritual, porque pode comprometer o emocional. Na dúvida, trate tudo. A gente tem essa coisa, né? Não, é físico. Gente, o problema nunca foi o corpo. O nosso corpo é um instrumento de Deus. Deus habita no nosso corpo. O problema nunca foi o corpo. Aquela coisa meio helenista, né? O que é material é impuro, o que é espiritual é sagrado. Não, gente, escute, o problema nunca foi o corpo. Deus fez o nosso corpo. O problema é a carne. Essa é uma outra história.
A carne é diferente do corpo. A carne é o corpo sujeito às paixões humanas. Aí é a carne. Mas o corpo não. Ele é um instrumento que glorifica, que abraça, é os pés que levam, é as mãos que entregam, é a boca que fala. Vocês estão aí? É o ouvido que ouve, por intermédio disso nós acrescentamos a nossa fé. É os olhos que enxergam. Seu corpo é uma bênção. Amém? Então o que é que eu faço? Gente, o cristianismo, escute, em nome de Jesus, o cristianismo não é uma filosofia de recreação emocional. Repito, o cristianismo não é uma filosofia de recreação emocional, mas é uma doutrina de transformação humana. Você está aqui sim para ser feliz em Deus, mas antes, a prioridade é ter a sua vida transformada. Se você vai ser feliz ou não, isso é uma consequência. Mas a verdade é que Deus quer transformar, chacoalhar o teu interior e fazer de você uma nova criatura com diversas perspectivas, com visão, com mãos para tocar e abraçar, com boca para profetizar, com ouvidos para ouvir. Aleluia! Tem uma frase de Viktor Frankl, ele vai dizer: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. O que fazer então, Dr. Braz? É uma pergunta legítima. Por que está abatido? Por que eu estou me sentindo assim, inadequado? Incapaz? Por que eu me sinto rejeitado, excluído? Por que isso? Alexithymia, não sei explicar, que estranho. Esse complexo de inferioridade, essa dependência emocional, essa necessidade de aprovação externa. Porque a minha alma está abatida, porque ela está perturbada. Por quê? Você já parou para prestar atenção que nós não temos poder de dar ordens racionais às nossas emoções? Tem um autor americano chamado Peter Levine que ele vai dizer que para problemas emocionais não existem soluções mentais. Faz sentido. Você não pode chegar na frente do espelho e dizer assim, para a sua tristeza: ei, fique feliz. Estou triste, eu vou contar até 3 e vou ficar feliz. 1, 2, 3, feliz. É o mesmo desafio do amor próprio, não é verdade? Eu não consigo ter amor próprio. Nós não conseguimos perceber o amor que nós ofertamos. Olha que dilema. Você, no momento de tristeza, não pode se abraçar e dizer: eu me amo. Ai, como eu me basto. Não. Às vezes a gente precisa do abraço do outro. Às vezes a gente não consegue perceber o amor que carrega. Não é assim? Fala a verdade. Adianta às vezes amar você mesmo? O fato é que, ainda que estejamos indisponíveis emocionalmente, nossas ações vão à frente das nossas emoções. Eu posso não ter amor próprio, mas eu vou produzir atitudes que vão cuidar da minha própria pessoa. É o que nós chamamos de autocuidado. Talvez eu não me ame, não me valorize emocionalmente, mas eu vou proteger o meu coração, eu vou guardar o meu coração, eu vou produzir frutos, atitudes, eu vou ter uma ação comportamental que sinaliza o amor que eu sinto por mim, ainda que eu não o perceba emocionalmente. Faz sentido? Então o salmista está dizendo: por que a minha alma está abatida? Porque a minha alma está perturbada. Está aqui um exemplo clássico de alexithymia. E aí ele dá a resposta. Olha de novo para a sua Bíblia. Gente, olha para mim aqui. Os médicos tratam, mas é Deus quem cura. Essa cura aqui, só Ele. Olha de novo para a sua Bíblia, veja a pergunta do salmista. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Agora vem a resposta. Olha aqui. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. O meu auxílio e Deus meu. Algumas pessoas mais céticas vão dizer: então a resposta é esperar. Algumas pessoas mais céticas vão achar isso um tanto quanto leviano. Imagine uma pessoa que está sentindo alguma dor
e alguém olha para você e diga apenas espere, pode ser um tanto quanto frustrante esse tipo de resposta, sim ou não? Existem alguns benefícios quando nós sabemos esperar. Note, eu não posso dizer, como acabei de explicar recentemente, eu não posso dizer a minha alma, dar a ela uma ordem de espectro. Eu não posso dizer a uma alma triste, diga eu ordeno, fique feliz. Não funciona. Mas uma coisa, uma ordem eu posso dar à minha alma e ela é obrigada a atender. A minha alma não vai respeitar se eu dizer a ela, fique feliz, ela não vai me obedecer. Mas se eu disser a ela, alma, espere em Deus, ela é obrigada a obedecer. Essa é a única ordem que uma alma obedece. Nenhuma outra ela vai obedecer, mas essa, ela é obrigada a obedecer. Através dos mecanismos da espera, nos tornamos mais resilientes, temos mais paciência interpessoal, temos menos aborrecimentos. Estudos vão dizer que pessoas que têm a habilidade de esperar em detrimento de uma resposta, posteriormente são pessoas mais felizes. É o que estudos demonstram. Mas olha só o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso 11. O que para você é uma pessoa feliz? Para você uma pessoa feliz é ter saúde, é ter dinheiro, ter uma grande paixão, amor, é fazer boas viagens, tudo isso é ótimo. Mas você quer saber qual é a opinião da Bíblia? Quem a Bíblia considera uma pessoa feliz? O que é felicidade a partir da perspectiva da ótica bíblica? Tiago capítulo 5, verso 11 vai dizer: consideramos felizes aqueles que esperam, aqueles que permanecem, aleluia. A Bíblia vai dizer que as pessoas felizes são aquelas que sabem permanecer, aquelas que esperam, aquelas que suportam. Esperar nos traz uma excelente lição. A arte de esperar é saber priorizar aquilo que é mais importante. Esperar significa dizer que eu vou estabelecer critérios sólidos até o momento em que Deus vai pegar toda essa minha dor e vai dizer, está vendo? Por isso eu quis que você espere. O que o salmista está dizendo? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a rejeição que você carrega, eu não sei qual é a ferida que está dentro do seu coração, mas se você esperar em Deus, é a palavra que está dizendo, você vai pegar tudo isso e vai dizer, isso aqui é motivo de agradecimento, de louvor, de adoração. Deus, obrigado por ter passado por isso. Deus, obrigado por ter vivenciado essas situações. Deus, obrigado por ter passado por essas questões. Deus, muito obrigado. É motivo de agradecimento, de adoração. Eu não sei qual é a tua luta, mas acredite, ela é a matéria-prima da tua celebração. É o que a Bíblia diz, ou nós confiamos nisso ou estamos encrencadíssimos. As pesquisas científicas que mostram os maiores marcadores de felicidade, índice de felicidade humana, sabe quem são? Os que sabem esperar, os resilientes. A arte da espera. Agora, o que é esperar, Dr. Braz? O que é esperar? Uma vez eu conheci um rapaz, e as ideias desse rapaz eram mais ou menos assim: estou desempregado, minha namorada me deixou. Aí ele falou assim para mim, mas Deus falou comigo que Ele vai trazer ela de volta, vai me abençoar, vai me dar um emprego, vai ser uma coisa extraordinária. Eu falei, amém. Se Deus falou para você, quem sou eu para discutir? Cada um com a sua cruz, amém? Está tudo certo. E o fato é que Deus, não que Deus não fale, Deus pode falar de diversas formas, a questão não é essa. O fato é que eu encontro esse rapaz uns 9, 10 anos depois. E aí, varão, como é que você está? Há quanto tempo? E aquela luta lá, como é que está? Ah não, eu estou esperando ainda, mas... Mas como assim?
E o trabalho, a porta de emprego e tal, tu está a entregar currículo, aquela coisa, Deus falou para eu não pôr a mão. O que a Bíblia diz sobre a espera? Vamos lá, vamos entender. Será que essa espera é simplesmente uma experiência de passividade? Há uma inércia. Eu disse anteriormente, aqui em Tiago, quem está triste, ore, quem está feliz, cante louvores. Toda experiência humana exige um chamado para a ação. Diga comigo, as minhas emoções precisam ser um chamado para a ação. Você não pode simplesmente deixar que essas emoções elas fiquem paradas, inertes. Muitas vezes a cura para uma rejeição profunda, para uma dor profunda, é simplesmente a sensação de movimento. Quando uma pessoa está em um quadro de depressão profunda, muitas vezes ela não precisa de uma rotina hiperativa, ela não precisa simplesmente fazer coisas extraordinárias, mas leves movimentos, leves atitudes recuperam ao indivíduo essa noção, essa sensação de capacidade. Encontre 2, 3 pessoas aí do seu lado, dê um jeito e diga assim: você apenas precisa se sentir capaz. É só isso, diga para ela, você só precisa se sentir capaz. E o que é esperar em Deus? Isaías 40:31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar em Deus é 3 coisas. Esperar em Deus é quantas coisas? Número 1, os que esperam em Deus sobem. Preste muita atenção, isso aqui é importante. Nos momentos mais difíceis da minha vida, totalmente parado, não sabia o que ia acontecer da minha vida, esperando em Deus, o que é que tu quer comigo? A minha vida, como é que vai ser isso? E a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, durante o período de espera, olhe para mim, o que eu fiz foi subir o nível. Quem espera em Deus está num momento muito particular e precioso. É o momento de subir o nível. Estude mais, busque mais, ore mais, produza mais. Como diz a minha avó, né? Meta as caras. A minha avó olhava para mim e dizia: meu filho, meta as caras, vá em frente, avance, suba o nível. O meu pai, antes de sair de casa, enquanto eu arrumava as minhas malas para ir embora para estudar, o meu pai olhou para mim e disse: meu filho, daqui a algum tempo você vai sentir vontade de desistir, você não vai se sentir capaz, você vai achar que não consegue, você vai achar que as pessoas não vão te amar, você vai se sentir rejeitado, você vai pensar em fazer as suas malas e voltar para casa, mas quando esse dia chegar, meu pai, nordestino à moda antiga, ele olha para mim e diz: trinque os dentes, murche as orelhas e parta para cima. Eu vou explicar para você o que é que isso significa. Quando um cão de guarda, ele é bom, um bom cão de guarda, quando ele observa um agressor, quando ele vê a possibilidade de um invasor pular o muro, ele não faz muito escândalo, ele apenas olha, mostra o canino e as orelhas desse cachorro abaixa, pelo menos é a cultura que nós tínhamos no Nordeste, e esse cachorro ele avança diante do problema. Escute, é o momento de subir o nível, é momento de avançar e não de recuar, e não retroceder, não ficar inerte. Não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa, subir o nível. Existem coisas na nossa mente, existem fenômenos na nossa alma que só são resolvidos a partir da subida a partir do momento em que esse nível sobe. Você sabe que a águia não tem inimigos, mas muitas vezes quando as águias estão voando, por isso que são asas como de águia, muitas vezes as asas de rapina vêm e ferem a nuca da águia, áreas específicas das costas que são pontos cegos da águia. Ela não consegue virar o rosto para contra-atacar as asas de rapina. Só tem uma coisa que a águia consegue fazer: ela aumenta a atitude, ela aumenta
o nível. Existem coisas na nossa vida, experiências da nossa alma, que não podem ser batalhadas no nível da carne, no nível físico. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é momento de subir o nível. Número 2, os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Quando a Bíblia fala correr, note, há uma intencionalidade aqui. Há uma explosão, há uma força, há uma intenção. Quem corre, corre para algum lugar. Ninguém corre a esmo, sim ou não? Quem corre tem um destino, tem um objetivo. Quem espera em Deus tem destino. Quem espera em Deus tem objetivo. Quem espera em Deus tem força de explosão. Tem intenção. Quem espera em Deus tem vontade. Vou dizer uma coisa aqui que vai escandalizar talvez seu coração. Nem tudo é fé. Jesus chega diante daquele coxo, no tanque de Betesda, 38 anos. Quanto tempo? Normalmente, quando você olha os evangelhos, diante dos milagres, Jesus diz: a tua fé te curou. Quando Jesus chega para aquele homem diante do tanque, 38 anos, coxo, a pergunta de Jesus é: queres ficação? Você quer ficação? Você tem vontade de se levantar desse lugar? Naquele momento, Jesus não estava em busca de fé, estava em busca de vontade real. Olhe para 2, 3 pessoas e pergunte: você quer mesmo? É isso que você quer? Você tem vontade? Quem corre, corre para algum lugar. Quem corre tem um objetivo. Quem espera tem destino. Quem espera tem um local, tem um objetivo. Quem espera tem força de vontade, tem explosão intencional. Escute, você não está esperando a esmo. Ah, mas você não sabe, Dr. Braz, fecharam as portas para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas, quando eu olho para um dos personagens que mais brilham o meu coração, é o Dr. Lucas. Lucas, o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Não era dos 12. Não era dos 12. Não estava no meio da patota eclesiástica, não era da galera da turma da presidência. Não era. Mas escreve, na minha concepção, o mais precioso das versões dos evangelhos. Eu tenho estudo só sobre o Evangelho de Lucas, a partir de uma perspectiva médica. Lucas foi precioso. Lucas também escreve Atos dos Apóstolos, extremamente importante para que eu e você hoje estejamos incluídos nessa estrutura orgânica chamada igreja. Então eu descubro algo com Lucas. Lucas talvez não foi o mais importante. Lucas não foi da patota. Lucas talvez tenha tido dificuldade de ser aceito. Mas não tem problema nenhum, porque uma coisa é verdade: eu posso não ser importante, mas eu sou necessário. Então é melhor ser necessário do que ser importante. Não queira ser importante, queira ser necessário. Cresça tanto em conhecimento, em profundidade, cresça tanto em experiência com Deus, que aqueles que fecharam a porta e rejeitaram você, sejam obrigados a te conhecer de novo, porque eles não vão conseguir reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por fim, esperar em Deus é caminhar. A vida é uma caminhada. E caminhar significa dizer que eu estou atento ao que está acontecendo na minha vida agora. Quem voa sobe o nível. Quem corre tem os olhos no objetivo, tem um foco. Mas quem caminha está presente. Lembra que eu falei que pessoas feridas, pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que carregam traumas, a mente delas estão sempre em um outro momento? Sim ou não?
quando eu caminho, quando eu era garoto, vocês conhecem um cantor, já vou falar de um cantor chamado Luiz Gonzaga? Chamado Rei do Baião, né? O pessoal chama ele Rei do Baião. Meu avô conhecia esse camarada, vendeu o boi para ele, conheceu o Luiz Gonzaga. Tinha uma música do meu avô escutava muito o Luiz Gonzaga. Os sotaques, aquelas coisas, é muito nostálgico. Às vezes eu escuto, passa no rádio, alguma coisa, na televisão, com o Luiz Gonzaga, é muito nostálgico. As gírias eram as mesmas. Aquele chapeuzinho esquisito tipo aquilo ali mesmo. Boiadeiro, isso. Tem uma música do Luiz Gonzaga, não vou cantar porque eu não sei, mas é mais ou menos assim, ai, que bom que é andar, tem coisas que para o cristão ver só se ele andar a pé. Aí ele fala do riacho molhando os pés, do galo campina que quando canta muda de cor. Meu avô tinha um galo campina na gaiola. Existem coisas na vida que a gente tem que fazer andando a pé, estar presente, desfrutar, olhar nos olhos dos teus filhos, do teu filho, olhar no olho do teu filho, da tua filha, e saber que um dia ele vai deixar a tua casa. Em nome de Jesus ele vai casar, vai seguir o rumo dele. Ela vai se casar, vai seguir o rumo dela. Tem coisas que estão no presente. Existem coisas que nós só vivenciamos uma vez. Lá no céu, seus filhos não vão ser criancinhas no seu colo. Tem coisas que Deus prepara na vida da gente para vivenciar apenas uma única vez na existência. E os filhos é uma dessas. Você não vai ter outra chance de curtir a infância dos teus filhos. Vocês estão entendendo, gente? E porque é tão precioso para mim estar aqui agora. Tem coisas que nós vivenciamos apenas uma vez. É muito importante. Esperar em Deus é aprender a caminhar. Não se desespere, porque você não pode fazer absolutamente nada para amadurecer o fruto antes do tempo. Não é o teu braço que vai mover os céus e fazer aquela manga verde ficar madura. Caminhar é saber que eu estou desfrutando de um presente em que Deus está cuidando de tudo. Olhe para mim, se você ainda não tem, é porque você não precisa agora. Faz sentido? Esperar em Deus é saber desfrutar o presente. É uma boa caminhada. É segurar uma mão de quem você ama. É aquele abraço sentado na praça. Sabe a coisa que eu mais sinto falta na cidade de São Paulo? Um horizonte. Um horizonte. Olhar para o horizonte, ver as montanhas. Olhar para uma paisagem. Eu vivo numa selva de pedras. É uma dica, quem tem fazenda quiser me convidar, eu estou à disposição. Quem tem chácara. Você sabia que olhar por uma paisagem, 15 minutos por dia, existem estudos que demonstram que você olhar para uma paisagem por 15 minutos por dia, tem o mesmo efeito de um antidepressivo. Aprenda a caminhar, esperar em Deus, é cuidar daquilo que nós carregamos dentro de nós. Filósofo existencialista cristão, Soren Kierkegaard, vai dizer assim: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Esperar em Deus é olhar para frente. Aguardar chegar é ir adiante. Esperar em Deus é um bom negócio. Posso falar duas coisinhas e eu termino a minha fala? Segundo personagem mais... Tem alguns personagens preferidos. Lucas é um, o outro é José. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi caluniado no seu local de trabalho e foi preso. Para piorar, em dado momento, o seu companheiro de cela, um copeiro, é absolvido, é solto, e José olha para aquele homem e diz: lembra-te de mim quando estiver na presença do rei. E a Bíblia diz que aquele copeiro esquece de José.
Muitas vezes nós nos sentimos assim, esquecidos, rejeitados. Puxa, passou tudo aquilo comigo e não foi capaz de lembrar de mim. Puxa, ser esquecido, ser deixado de lado. E eu imagino José amargando aquilo. A Bíblia diz que o amigo copeiro que dividia a cela com José esquece ele. Talvez você se sinta assim hoje, você esteja se sentindo assim hoje, esquecido, lidando com a ingratidão de alguns. Talvez você se sinta assim hoje como José. Mas tem uma coisa. No capítulo seguinte a Bíblia diz assim: e passado 2 anos, repita comigo, 2 anos. Mais uma vez, forte, gente, diga comigo, 2 anos. A Bíblia diz que Faraó começa a sonhar. A Bíblia diz que Faraó começa a ter sonhos. E a especialidade de José não era ser copeiro. A especialidade de José era interpretar sonhos. Talvez você se sinta assim, esquecido, rejeitado. A dor está durando, mas acredite, se José tivesse sido lembrado naquele momento, talvez o máximo que ele fosse seria talvez ser um bom copeiro. Ele ia chegar até aqui, mas como ele esperou, Deus gerou uma situação, um problema específico para ele, e agora ele está aqui. Quando você espera em Deus, Deus está criando problemas que só você é capaz de resolver. Quando você espera em Deus, Deus está criando um quadrado para que você possa manifestar a sua expertise. Quando você espera em Deus, Deus está preparando um ambiente para que você seja um grande instrumento para o louvor da glória dele. Então você não está esquecido, você não está perdido no mundo. Está vendo porque agora faz sentido? Feliz é aquele que espera. Que na tua oração não seja, Deus, estou aqui esquecido, rejeitado. Não, que na sua oração tenha essa convicção de que Deus está preparando o melhor cenário. Deus está preparando problemas em certos lugares que você é a resposta. Então por isso que as coisas parecem ser mais difíceis para você. Eu disse hoje de manhã, eu tenho isso no meu coração. Eu gosto da turma que foi rejeitada. Eu gosto do zebra. Eu gosto daqueles que deram X. Eu gosto de gente que ninguém dá nada por ele. Sabe por quê? Porque me parece que Deus tem uma coisa com esse pessoal. Aleluia. Não está demorando. É só Deus preparando o evento. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Mais uma para terminar. Não posso ir embora agora. Mais uma? Você viu, né, pastor? Trabalhadores da última hora, quem lembra? Parábola de Jesus. Estava lá a praça, os trabalhadores, veio o Senhor da terra e foi chamar ali equipes de trabalhadores para trabalhar na terra dele. Você lembra disso, gente? Chegou e escolheu primeiro os mais aparentemente hábeis, né? Chamou lá uma turma e essa primeira turma não deu conta do serviço. Foi chamando outras turmas e as outras turmas não deram conta do serviço. E uma turma específica ficou ali naquela, entre aspas aqui, naquela praça. E esperou até o final, presta atenção. Na última hora, o Senhor da terra vem, o dono da terra vem. E chama aqueles que esperaram até o final, na última hora. Quanto tempo faltava para acabar o expediente? Digamos que fosse 10 horas de expediente. Eles ficaram 9 horas, faltando 1 hora para terminar, eles foram chamados para trabalhar ali por 1 hora. Ok? Naquela época, a diária pagada era 1 denário. Agora escute. Eles fazem e eles entregam em 1 hora o que todos os outros não entregaram em 9.
Eu sei o que a tipologia, as implicações envolvendo a pessoa de Cristo, as questões escatológicas, cronológicas desse texto, mas eu quero que você esqueça tudo isso que você aprendeu na escola bíblica agora, e eu quero que você preste atenção a um fato. O fato desses camaradas que esperaram até o final. Escute. Só um minutinho, deixa só tudo isso de lado, preste atenção. Esses camaradas, eles esperaram até o final e eles trabalharam por 1 hora, correto? E deram conta do serviço de um dia inteiro. Sim ou não? O Senhor volta para prestar contas. Quando o Senhor volta para prestar contas, Ele vai pagar. Esses que foram por último, eles são os primeiros a serem chamados. Tudo bem, os últimos serão os primeiros. Só um minutinho, esquece isso por um segundo. Eu quero que você preste atenção em outra coisa. Quando eles chamam para pagar todos eles, o que é que o Senhor faz? Ele paga a diária inteira. Para aqueles que foram na última hora e para aqueles que trabalharam o expediente todo. Sim ou não? Certo? Então, um denário equivale a 10 horas de serviço. Sim ou não? Sim ou não? Aqueles que trabalharam por 1 hora, preste atenção. Eles ganharam por 1 hora de trabalho e ganharam por 9 horas de espera. Vocês não entenderam? Ninguém espera de graça no reino de Deus. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: o Deus que você serve te paga por esperar. Você já viu que a fé já foi longe aqui? Eu já nem estou falando de ciência há muito tempo. Aleluia. Porque é tão poderoso aquilo que Deus faz na vida de alguém. Freud, sabe, nem jamais explicaria uma coisa dessa. Jung, Nietzsche, essa turma toda nem sabe o que é isso. Porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para quem é salvo, você está submergido numa experiência de poder, o poder da palavra de Deus. Deus, e os meus traumas, a minha rejeição? Espera nessa perspectiva, espera subindo de nível, espera com intensidade e objetivo, espera desfrutando o teu presente, vivendo a tua vida, espera sabendo que Deus está preparando o lugar, a hora certa, a forma perfeita, e espera sabendo que Deus vai te recompensar. Aleluia, porque está batida, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não sei qual é a ferida que você carrega aí. Tanta coisa aconteceu e talvez você se sinta estranho, esquisito, diferente. Talvez você se sinta inadequado, inadequada. Saiba de uma coisa: o que há aí dentro de você, o que Deus depositou, o que Deus construiu dentro de você, o potencial que você carrega é algo extraordinário. Muitas pessoas carregam uma experiência de rejeição, porque talvez elas achem que elas são para qualquer pessoa. Elas acreditam que sejam para qualquer público. Não. Você não é para qualquer um, escute. Você não é para qualquer pessoa.
Deus está fazendo das tuas dores uma experiência de especialidade. Você vai se tornar especialista em algo. Victor Frankl vai falar sobre como descobrir sentido e propósito na vida. Ele vai dizer que nós encontramos propósito na vida fazendo o que amamos, ok? Victor Frankl vai dizer que nós entendemos e encontramos propósito na vida se sentindo útil para as pessoas, ok? Mas essa terceira forma mexe muito comigo. Victor Frankl vai dizer que nós descobrimos o propósito da vida superando uma dor. Muitas pessoas aqui vão entender porque é que Deus está chamando elas a partir do momento que elas superar a dor que ela carrega. Toda dor superada gera potencial. Se eu sou especialista em técnica de som e eu chego aqui para assistir o culto, vou dar um exemplo, e eu percebo que algum equipamento de som aqui está com algum probleminha e eu sei resolver. Não te dá um ímpeto de vontade de se levantar, se disponibilizar e dizer: ei, eu sei resolver isso aqui? Quando você está andando na rua, você vê uma senhorinha tentando trocar o pneu do carro, você sabe trocar o pneu do carro, não te dá um ímpeto de parar teu carro e ir lá ajudar ela a trocar o pneu do carro, sim ou não? Todo potencial desenvolvido gera-se uma necessidade de testemunhar este potencial. Quando eu desenvolvo um potencial, eu possuo necessidade de expor, de existir, de estabelecer do lado de fora. Se você sabe algo e esconde o teu dom, esconde o teu talento, Deus vai prestar conta com você, meu amigo. Supere uma dor que você vai entender o que é que Deus, porque é que Deus te chamou para esse mundo. Supere isso que está acontecendo dentro de você agora. Hoje você entendeu, escute. Existem coisas que vão ser descortinadas quando você entender que você tem valor, quando você entender que você não é feito para qualquer pessoa, que você não é para qualquer plateia, que para você não é para qualquer tempo. Por isso que talvez você esteja esperando agora. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus está te chamando hoje. Quem sabe não é para agora que Deus está te chamando, te levantando. Quem sabe não é agora, não é chegado o momento de viver uma coisa nova. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem se sentido rejeitado, rejeitada, inadequado, ferido, carrega feridas emocionais. Você se sente desconectado, você não se sente parte, você se sente estranho, você se sente incapaz. Você não se sente aqui, seu corpo está aqui, sua mente está em um mundo de possibilidades estranhas. Hoje Deus quer mudar a tua vida, hoje Deus quer mudar a tua história. Eu quero orar. Se você é essa pessoa que se identificou com essa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você, se isso ressoa com a tua história, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Existe um potencial que vai ser desenvolvido a partir dessa experiência. A partir de hoje, muitas coisas vão ser descortinadas na tua vida. A partir de hoje, coisas vão ter uma outra perspectiva. Hoje você entendeu que por causa dessas feridas que você carrega, coisas que você não sabe de repente explicar, coisas que às vezes surgem na tua mente, e você não sabe explicar a origem delas. Eu quero dizer para você que Deus conhece o teu coração e só Ele pode responder todas essas perguntas. Não é o poder da mão humana, não é uma experiência intelectual, não é uma experiência recreativa. Eu não estou aqui brincando com as suas emoções, não. Eu estou aqui dizendo que existe um Deus que pode mudar a tua história. Existe um Deus que está te ensinando a olhar e enxergar a vida. Existe um Deus que quer fazer das tuas feridas, fazer das tuas dores um dom, um talento, uma expertise. Existe vida além da dor. Eu quero que por alguns instantes você adore a Deus aí, se conecte com a presença de Deus. Por alguns instantes eu quero que você se veja nessa experiência. Eu quero que por alguns instantes você possa digerir aquilo que você acabou de ouvir.
Comece agora a adentrar na presença de Deus. Suba o nível, a intensidade. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser adorar, adore. Se você quiser aumentar o volume, aumente, não importa. Suba esse nível agora. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aquieta minha alma. Glorificado seja teu nome, Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Coloca a tua mão sobre o coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, nesse momento, no encerramento dessa conferência, dessa sequência tão especial. Eu sei que não existe coincidências nos céus. Eu sei que essa agenda, Senhor, é feita por Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar sobre a Igreja Batista Alameda, na cidade de Curitiba, um tempo de cura, um tempo de cura, um tempo de possibilidades, um tempo de potencial desenvolvido, um tempo de propósito. Eu profetizo que Deus vai te tornar uma pessoa necessária. Aleluia. Deus vai fazer de você uma pessoa necessária. Necessária por quê, doutor Braz? Porque é muito precioso, muito preciosa a vida de alguém que aprendeu a prosperar a partir de suas feridas. Isso não é para te matar, isso não é para te humilhar, isso não é para te rejeitar, não. Isso é para te dar um coração de servo. Isso é para te dar um coração que entende o coração do Pai. Isso é para trabalhar no teu interior, para que você esteja pronto e preparado para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu ministro agora. E eu te peço uma bênção toda especial. Eu declaro, Senhor, cura nesse lugar. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que pessoas que tinham dificuldade para dormir, problemas na sua autoestima, problemas de relacionamento, sentimentos de rejeição, Senhor, sentimentos de inadequação, Senhor, meu Deus, e tudo aquilo que envolve a natureza dessas distorções, eu declaro agora, Senhor, meu Deus, que essas pessoas sejam curadas pelo poder que há no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu declaro um novo tempo, em que elas serão felizes por agora saberem esperar em Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que elas saibam que ainda que estejam em um período de espera, Senhor, meu Deus, existe um depósito, uma recompensa. Existe, meu Deus, um propósito em tudo isso que está acontecendo. Abençoe a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer enormemente. Estou me sentindo em casa aqui, muito à vontade. Quero agradecer mais uma vez a família pastoral, todos esses momentos que nós estivemos aqui. Vou levar um pedacinho de vocês comigo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu estou aqui, esse livro é do pastor, então já veio gente pedir ali, a esposa do pastor disse, quer tirar o olho e tal, porque esse aqui é do pastor. Esse aqui é do pastor. E talvez você que tenha se identificado com essa mensagem, o livro acabou rapidinho pela manhã, e talvez você queira adquirir esse livro. Então, é o Mozart ou é Mozart o nome dele? Mozart. Então, você pode falar com o irmão Mozart. Cadê o Mozart? Deve estar aqui ele, esse rapaz aqui. E a Cláudia. E eles vão te dizer como é que você vai conseguir esse livro, tá bom? Você não vai embora sem ele. Claro que você não vai levar ele hoje, mas eles vão te explicar como é que você vai adquirir esse livro, esse exemplar. Ele é praticado um preço promocional todas as vezes que eu vou nas igrejas. Ele é só disponível apenas no meu site, em algumas livrarias de São Paulo ainda. Mas você que se interessa por esse assunto, cura, é uma leitura indispensável. Pastor, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe tua vida, teu ministério em nome de Jesus. Deus abençoe.
Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, aprenda, quem se adianta governa. Pela manhã, quem esteve aqui rematou todos os livros, já tem uma lista gigantesca de compradores do livro. Se você ficar pensando em comprar ou não, você não vai comprar. Então você passa lá, dá seu nome, se movimente para você adquirir esse livro. Vai fazer muito bem para você em nome de Jesus. Amém? Antes da gente orar, para terminar essa conferência, esse tempo, quero dizer para você uma coisa. O Espírito Santo me mostra algumas pessoas que ainda não conseguiram vir aqui à frente ser ministradas na rejeição. Eu estava ali orando e fui tocando algumas pessoas e orando por elas e tal. Mas eu sinto pessoas que estão aqui, que estão presas a uma amarra de rejeição, uma tristeza sem causa que lhe prendeu na cadeira. Então feche seus olhos, por favor, não vá embora agora para não atrapalhar o movimento de alguém que precisa ser curado. Os intercessores já podem ficar aqui na frente, por favor. Os intercessores podem descer para cá, para ficar aqui. Nós queremos orar com você. Você não pode sair daqui hoje ouvindo na sua mente, você não é aceito, essa mensagem não vai mudar a sua vida, você vai continuar rejeitado. Saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Nós queremos orar com você para que você seja liberto por inteiro, liberta por inteiro. Então feche seus olhos, igreja, interceda nesse momento. É uma batalha espiritual. Se você ainda precisa ser ministrado nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, queremos abençoar você. Pastor, eu me sinto ainda rejeitado, travado, amarrado, minha vida está presa. Hoje é a minha oportunidade de ser liberto. Venha até o altar do Senhor, ajoelha aqui. Isso, pode vir, não tem mais gente ainda para ser liberta nessa noite. Então sai do seu lugar, o corredor está aberto, sai do seu lugar, venha até aqui à frente. O intercessor vai orar com você. Não fique no seu lugar, não volte para casa aprisionado nas amarras que o inimigo plantou na sua vida. Hoje é a noite da sua plena libertação. Hoje é a noite da sua plena restauração. Você pode dizer, mas eu orei aqui no banco. A sua libertação está nesse altar nessa noite. Então você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. A gente vai continuar cantando e você pode se mover pela fé. Venha pela fé. Se você não consegue vir sozinho, pede para quem está do seu lado te conduzir. Fala, me leva lá. Ele vai te arrastar para cá, essa pessoa, e você vai ser transformado, restaurado e curado em nome de Jesus. Não vá para casa sem receber essa palavra de libertação, sem receber essa palavra dessa ministração. Tem pessoas ainda, eu tenho certeza disso. Deus está mostrando que há pessoas a serem libertas nessa hora. Mova-se do seu lugar até o altar do Senhor. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mova-se do seu lugar até o altar do Senhor. Mova-se até esse endereço, que é o altar da sua cura. Então pode se mover, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercessora, por favor, aqui tem mais gente ainda para vir. Em nome de Jesus, mova-se nessa noite. O Senhor quer arrancar as amarras que estão te prendendo. Essa é uma noite de restauração plena na sua vida. Erga sua mão bem alto, vamos clamar ao Senhor. Pai, nos leve em paz. Obrigado por essa palavra, por esse tempo, por essa restauração. Não voltaremos para casa igual. Queremos chegar em casa, Senhor, hoje conscientes de que houve uma libertação plena do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Mas, Senhor, aqueles que ainda estão aprisionados na sua cadeira, arranca eles de lá, Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, poder e graça. Que esse homem e essa mulher se mova até o teu altar em nome de Jesus, e que essa restauração do Senhor aconteça em suas vidas de uma forma plena. Hoje é a noite da libertação, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Você que já foi ministrado, vá para sua casa. Você que ainda quer receber a ministração da oração, saia do seu lugar, estaremos aqui orando. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.